para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Boa noite. Hoje, mais uma vez, nos reunimos como comunidade nesse encontro marcado com Deus para cultuá-lo. Nosso Deus já se encontra presente. Que você possa sentir-se bem nesse momento especial de culto. Jesus disse: "Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." João 13, 34 e 35. Com essas palavras, vos acolho, onde reunimos-nos aqui em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar a cada um de vocês para reclinarem as suas cabeças para uma oração. Senhor, agradecemos-te por esse dia, pela vida que nos deste e pela oportunidade de te adorar. Obrigado por tua graça que nos transforma, pela tua luz que nos guia, pelo teu perdão, salvação e vida eterna. Obrigado porque tu não tens limites para agir em nosso benefício e nos concedes o privilégio de crer em ti e de nos firmar em tuas fortes e poderosas mãos. Convido a cada um de vocês para acompanhar a leitura do texto de Hebreus 13, versículos 1 a 9, sobre o qual queremos meditar hoje. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos, sem saber. Lembrem-se dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: "Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei." Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: "O Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Qual mal pode alguém me fazer?" Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais
que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Ao aproximar-se do final da carta de Hebreus, o apóstolo Paulo, seu autor, ocupa-se de assuntos práticos da fé cristã, assuntos que estavam sendo negligenciados ou esquecidos pela Igreja. Creio que não estavam sendo negligenciados por descaso, mas por medo. Naquele tempo, ser cristão era uma decisão séria e não tinha meio termo. Ou você era cristão, ou não era. Hoje não deveria ser diferente. Se fosse, seria perseguido, sofreria e fazia seus cultos às escondidas. E, ao mesmo tempo, a Igreja lidava com o perigo das heresias, onde pessoas se infiltravam na Igreja para falar coisas que iam contra o ensinamento dos discípulos de Jesus. Esses dois fatores faziam com que os cristãos se tornassem duros e pouco amáveis, e, portanto, Paulo sublinha 5 qualidades essenciais da vida cristã que não podem ser negligenciados. Os 3 primeiros tratam da relação com o próximo. Os 2 últimos nos levam a olhar para dentro de nós. 1. O amor fraternal. O que é o amor fraternal? Quem pertence ao reino de Deus demonstra-o no amor aos irmãos em Cristo. O que significa isso? Não existe amor genuíno ao Senhor que não seja expresso no amor às pessoas. Jesus disse, quando falava do maior mandamento, que amar o Senhor com todo o coração, alma e mente é o maior mandamento, e o segundo é amar os outros como ama a si mesmo. O Senhor deseja vir ao nosso encontro justamente no encontro ao próximo, se não podemos escolher. Pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 14, versículos 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: amem o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. 2. Hospitalidade. O que é hospitalidade? No dicionário Aurélio diz o seguinte: ação de acolher em casa por caridade ou cortesia, dar hospitalidade, qualidade do que é hospitaleiro. O mundo antigo amava e tinha honra em ser hospitaleiro. Para os judeus, era uma das principais honras. Para os gregos, ser hospitaleiro era a proteção dos deuses. Essa hospitalidade era ainda mais necessária nos cultos, nos círculos de cristãos. Os escravos não tinham casas próprias. Os pregadores e profetas itinerantes estavam sempre em viagem, e os cristãos deveriam ser portas abertas para o necessitado. O autor chega a dizer que aqueles que davam hospitalidade sem sabê-lo hospedaram anjos de Deus, fazendo aqui uma referência a Abraão, que hospedou 3 homens sem saber que eram anjos. Quem concede hospitalidade nunca é apenas alguém que dá, mas também é sempre alguém que recebe. Os filhos de Deus têm a possibilidade de trocar alegria e experiências na fé. Certamente você já recebeu alguém em sua casa.
Como é gostoso aquele momento onde troca-se conversas, risadas e experiências. Você lembra de algum encontro assim? 3. A simpatia para com os que estão em momentos difíceis. O autor diz: lembrem-se dos que estão na prisão e dos que estão sofrendo, como se vocês estivessem com eles. Naquele tempo era frequente o cristão ser preso, maltratado e morto por sua fé. Esse era um grande testemunho da fé cristã. Realmente, a igreja da época se unia em volta dos que sofriam, e não apenas isso, mas arriscavam as suas vidas para resgatar aqueles que sofriam. Temos alguns exemplos de cristãos que sofreram e morreram por sua fé. Estes são chamados de mártires. Estevão foi o primeiro mártir, morreu apedrejado, conforme encontramos em Atos 6. Tiago, irmão mais velho de João, nos diz que quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e caiu aos seus pés para pedir perdão, professando-se cristão e decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do martírio. Para isso, ambos foram decapitados juntos. Filipe, discípulo de Jesus, foi açoitado, encarcerado e depois crucificado no ano 54 depois de Cristo. Mateus, o discípulo de João e autor do Evangelho de Mateus. Ele foi morto com uma lança na cidade de Nadaba no ano 60 depois de Cristo. Tiago, não o discípulo de Jesus, mas o autor da carta de Tiago, à idade de 99 anos foi espancado e apedrejado pelos judeus e finalmente abriram-lhe o crânio com um cacetete. Marcos, discípulo de Jesus. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria. Pedro, discípulo de João, foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima, a pedido dele, porque era, ele disse, indigno de ser crucificado da mesma forma que seu Senhor. Paulo foi decapitado. Ao longo da história cristã, são inúmeros os que sofreram por causa da fé, mas maior ainda era o número de pessoas que oravam e permaneciam unidos a eles no sofrimento e, não abatidos, continuavam a testemunhar sua fé. A pureza matrimonial. O autor diz que o casamento deve ser honrado por todos. Na época, isso significava duas posições opostas. Primeiro, havia pessoas que desprezavam o matrimônio e chegavam ao extremo de castrar-se para chegar à pureza, enquanto outros sempre caíam na imoralidade. Ele fala de uma imoralidade adúltera, ou seja, o adultério, ou imoralidade de vícios sexuais. O que importa saber aqui é que o cristão dá testemunho também através do relacionamento conjugal. 5. O contentamento. O cristão deve estar livre do amor ao dinheiro e contentar-se com o que tem. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta. Porque correr atrás dessas coisas, se temos a presença de Deus e a esperança de uma vida eterna com Ele, sendo que essas coisas não são alcançadas por meio do dinheiro. O autor usa 2 textos para mostrar ao homem de Deus que o homem de Deus não necessita nada e completa o sentido do contentamento. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. O Senhor é quem me ajuda. Eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Mas no que tem isso conosco hoje? Podemos ver que a prática da vivência cristã é relacional, é vivida com pessoas, é a vivência da comunhão, da amizade e do amor. Parece-me que a igreja perdeu um pouco disso nesses dias. Claro que não somos mais uma igreja perseguida, mas a nossa realidade é o famoso e triste ditado: cada um para si
e Deus para todos. Nos contentamos em ir à igreja em alguns cultos, ficar 1h30 com os irmãos e saímos dizendo que tivemos uma bela comunhão. Comunhão essa que olha apenas para o umbigo, que não se estende em amizades e vínculos sinceros, que não vê e ora por aquele que sofre, que não ajuda o necessitado, que não vive relações sérias e comprometidas? Todas as 5 qualidades essenciais da vida cristã, quando vividos de acordo com o ensinamento e a vontade de Deus, são testemunhos vivos. Pessoas não vivem a fé cristã vivem a fé cristã e servem de missão. E possamos, diante de tudo isso, praticar o que nos ensinam as Escrituras. E como o autor disse, que nossos corações possam ser fortalecidos para a graça de Cristo. Nós temos os seguintes avisos. No dia 15 de novembro, às 9 horas, nós teremos o nosso culto presencial. Fiquem atentos ao grupo da comunidade no WhatsApp, pois enviaremos mais informações por lá. Estaremos colocando no grupo como iremos nos organizar, pois ainda estamos na pandemia e precisamos respeitar as orientações para a preservação da saúde de todos. As inscrições serão feitas a partir do dia 12 de novembro, com número limitado de 60 pessoas. Também queremos lembrar sobre a União Solidária. Mais uma vez, em parceria com o Banco Sicredi, estamos participando dessa campanha. Os prêmios, um Fiat Mobi e 3 motos Honda CG 160 Start. Valor de cada número, R$10. Toda a arrecadação será revertida para o caixa da comunidade. Essa campanha foi prorrogada. O prazo para a venda dos cupons será até o dia 20 de janeiro de 2021 e o sorteio será no dia 17 de fevereiro de 2021. Quem puder ajudar, ainda dá tempo. Devemos lembrar também que nós recebemos já o Castelo Forte e as senhas diárias. Vocês podem pegar nos plantões ou também nos cultos presenciais. Os preços são os seguintes: o Castelo Forte R$ 14,00 e as senhas diárias R$ 9,00. Gostaria também de convidar a cada um de vocês para que possam ouvir a nossa rádio Lollapalooza. Baixem o aplicativo no seu celular ou também podem ouvir através do computador. Gostaria de convidar vocês para um momento de oração. Senhor Deus, ouvimos Tua palavra. Pedimos que essa palavra possa se estender além desse momento na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ajuda-nos a praticá-la e viver comunhão. Cuida também da Tua igreja. Dá que seja instrumento que reflete também a missão para fora dos nossos muros. Assim colocamos tudo nas Tuas mãos, na certeza que Tu ouves a nossa oração e que irá respondê-la conforme a Tua santa vontade. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido a vocês para um momento de bênção. Deus esteja diante de ti, Ele te conduza. Deus esteja atrás de ti, Ele te proteja. Deus esteja ao teu lado, Ele te defenda. Deus esteja em torno de ti, Ele te guarde. Deus esteja dentro de ti, Ele te fortaleça. Deus esteja sobre ti, Ele te abençoe. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,